Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre fita LED. A gente não usou ainda a fita LED, ela é muito fácil de usar. Então a gente vai só ver como fazer para ligar, como é que a gente faz para cortar. E posteriormente a gente vai ver algumas aplicações que a gente pode ter com elas, essas sim algumas coisas talvez diferentes do que vocês viram por aí. Essa aqui é uma fita de LED bem baratinha, né? Ela é 3 metros e ela é o LEDzinho mais fraco. A gente tem fitas LEDs de vários tipos, é bom tomar cuidado. Essa aqui é um LEDzinho bem fraco, é um 2833. Os melhores sempre são da família 5050, 57. Mas esse aqui é um produto, como eu disse, bem barato, né? Bom, qual é a grande vantagem da fita de LED em relação a ligar os LEDs diretamente? A fita já vem pronta, né? Ela já vem com o LED, já vem com o resistor e já vem com as conexões. Então não preciso saber nada para ligar a fita de LED, basicamente é ligar ela numa fonte, sempre numa fonte de 12 volts. Ele marca aqui, ó, 12 volts. É só ligar ela. Vamos ligar aqui. E tá aí a nossa fita de LED. Posso botar em qualquer lugar. Veja que o LED não é o LED mais forte do mundo, não. É um LED mais fraco. Então é assim que eu vou usar a fita de LED, simplesmente ligando ela. Mas se eu quiser fazer um trabalho que eu não vou usar toda a fita, vou usar um pedaço. Então aí vem umas coisas legais da fita, né? Ela tem aqui no meio, ó, bem o local de corte. E as conexões, positivo e negativo. Então, para vocês verem bem. Negativo embaixo, 12 volts. E aí então eu vou poder sempre cortar em qualquer parte dela nessa posição. Veja que são pedacinhos pequenos, ó, 3 LEDs cada um. E eu posso fazer uma montagem com ela. Então só para a gente testar aqui, eu vou abrir ela um pouco. E vamos usar a fita para fazer algumas coisas. Vamos fazer uma solda nela. Aqui uma emenda que ela tem, ó. Realmente, como eu disse, não é uma fita de grande qualidade. Vou cortar bem nessa emenda aqui. Então essa é a fita. Se eu quiser usar um pedacinho dela, vamos pegar 2 pedacinhos aqui. 1 e 2. Se eu quero, por exemplo, ela já vem com autoadesivo, né? Se eu quero colar em algum lugar para fazer um acabamento iluminado, eu preciso então colocar o meu positivo e negativo nessas duas pontas. Mas ele é envernizado, tá? Então é preciso a gente fazer uma raspadinha nesse verniz. Tá aí. Então eu posso colar em qualquer lugar e fazer uma conexão. Fica bem legal. Então vejam, a fita de LED realmente é muito fácil de trabalhar. E o que nós vamos fazer aqui? Como primeiro experimento, eu tenho esse abajur que queimou. Na verdade eu tenho 2 desses. Os 2 queimaram. Bom, o que eu vou fazer com eles? Eu vou arrancar essa lâmpada fria e vou colocar 3 ou 4 tiras de LED aqui dentro. E vou sair com o fio, usar o mesmo interruptor. E vou botar uma fonte 12 volts. Posso botar aqui e usar esse mesmo fio para ligar, ou eu deixo a fonte ligada na ponta e uso o próprio cabo da fonte para chegar aqui. Então essa vai ser a nossa primeira experiência. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos botar as fitas de LED. Então qual é o espaço que eu tenho? Eu tenho esse espaço aqui para colocar talvez umas 4 fitas de LED. E que tamanho a fita?
Vamos pegar a fita e vamos fazer uma medição. O corte melhor é aqui, então eu vou usar 3 conjuntos. Então, cada tirinho fica com 3 conjuntos de LED. 3, 3, 3. E eu vou colocar elas aqui. Vou colar cada uma delas. 2 desse lado do parafuso, uma aqui, uma mais para cima, aqui a mesma coisa. Mas antes disso, eu vou ter que fazer a solda. Então vamos lá. Agora já peguei alguns fios. O que nós vamos fazer exatamente? Nós vamos soldar os positivos e fazer um sair. E soldar os negativos e fazer um sair. Então antes de fazer a solda, o que nós precisamos fazer? Raspar esses polos que nós vamos soldar para que o contato aconteça. E aí talvez o preciosismo meu, mas eu vou testar cada uma das fitas para ver se ficou ok, né? Antes de sair soldando. Todas funcionando. Então agora é cortar fio e começar a fazer. Eu não vou deixar muito apertado porque eu preciso ter um pouco de jogo ali para colar lá dentro. Então eu vou deixar uma pequena folga de fio para que eu possa jogar ali dentro. Agora vamos fazer a solda. Só uma dica, né? Como esses fios eles vão fazer pressão, vai ficar difícil de eu conseguir manipular isso tudo ao mesmo tempo. Então, ou a gente usa uma garrinha para segurar, ou a gente cola. Vou pegar um pedaço de fita e vamos colar. Feita a solda, agora basta a montagem. Para essa fita aqui, eu vou resolver usar um transformadorzinho de 12 volts, mas eu vou colocar ele embutido dentro da base. Essa base está derretida, eu vou fazer só uma proteção com fita isolante, porque fica para baixo, não tem muito problema, não vai aparecer. Mas para isso eu preciso desmontar essa fita, essa caixinha, porque ela não entra aqui dentro. Então eu vou abrir o circuito e aí eu vou soldar as saídas dela na entrada desse cabo, que é o cabo original da nossa luminária, vamos usar tudo que tem de original nela. E depois o fio que sai, eu vou soldar no fio que sobe também, hoje já na lâmpada. O fio já sobe aqui, eu só vou cortar essa parte e aí já vou usar. O que eu vou precisar mudar aqui é o interruptor que eu acabei quebrando na hora de desmontar. Vou começar desmontando essa fonte aqui. Bom, agora que a fonte está fora da caixinha,
nós vamos soldar o fio na entrada. No caso desta fonte aqui, a entrada são aqueles dois pedacinhos. Vou soldar o plug normal aqui de entrada para colocar ela depois para dentro. Depois basta emendar esse fio na subida e lá na subida no fio nos LEDs. E aí está pronto. Já fizemos o teste, ela vai caber bem apertadinho, mas vai caber bem dentro da nossa base da lâmpada. E é bom porque ela dá sustentação, né? O peso dela acaba dando sustentação para a base. Bom, eu estava me preparando já para fazer a solda então do fio na fonte e vi que eu quase cometi um erro. Por quê? Porque eu ia botar o interruptor nessa parte aqui. Se eu botar o interruptor nessa parte, essa fonte ela vai estar sempre ligada na tomada e eu vou estar consumindo energia. Pouca, mas vou. Então, imediatamente eu já vou trocar. Então eu vou soldar um dos fios aqui e o outro eu vou fazer a conexão com o interruptor. Último teste antes da montagem. Funcionando. E agora ele trabalha em manual de colar as fitas. Elas já são autoadesivas, eu espero que não seja muito difícil. Espero que tenham gostado do projeto. Valeu! Alguns cuidados que a gente tem que ter quando usar a fita de LED, né? O primeiro, olhar bem qual é a capacidade dela, para poder ligar uma fonte da mesma capacidade. Elas diferem muito por causa dos tipos de LEDs que elas usam. Então tu vai ter fitas de LED que vão consumir 2 amperes, outra 4 amperes. Então é importante saber para pegar uma fonte compatível. Outra coisa bem importante é que vem escrito inclusive na embalagem não exceda 5 metros quando usar carregadores DC. Por quê? Porque quando eu vou ligar se eu ligar uma fita na outra e chegar a 10, 20 metros, mesmo que a minha fonte suporte essa quantidade de fitas, digamos que cada fita de 5 metros
seja de 2 amperes, se eu ligar uma fita de 2 amperes, mais uma fita de 2 amperes, mais uma fita de 2 amperes, aí a minha fonte sobra, uma fonte de 10 amperes, ela vai suportar toda a fita. Ela suporta, mas a estrutura da fita não suporta. Então, para passar a energia que passa no início da fita, eu vou estar passando 6 amperes e ela não foi feita para suportar essa energia. Então, quando eu preciso colocar um tamanho maior, eu tenho que fazer uma fiação separada em paralelo para poder ligar. Eu posso usar a mesma fonte, mas eu não devo ligar uma fita na outra. Então, com alguns segredinhos assim, a gente não vai ter problema em usar fita de LED, que é um brinquedo bem interessante, bem fácil de fazer. Valeu!